Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu vim compartilhar com vocês o versículo do dia que se encontra em 1 Reis, no capítulo 1, no versículo 5, diz assim: Por essa época, Adonias, filho de Davi de Agite, começou a se gabar. Eu assumirei o trono, providenciou carruagem, cavaleiros e também 50 homens que serviam como a sua guarda de honra. Seu pai nunca havia disciplinado, nem sequer lhe perguntava por que está fazendo isso. Adonias havia nascido depois de Abisalão e também era muito bonito. Imediatamente começou a se organizar, né? Ele começou por si próprio, né? Sem os conselheiros do pai, sem o profeta do pai e sem o próprio pai. Ali, ele queria se titular como rei, né, de Israel, sem o pai o abençoar. Ele estava tomando a frente do pai, já se promovendo. Ele queria fazer tudo às escondidas, né, sem o pai ter a bênção do pai. O pai, ele já era de idade, já estava muito idoso, tinha que ir primeiro para o pai, porque tinha uma liderança acima dele e ele precisaria respeitar. Ele não estava respeitando a liderança só porque era filho. O que ele fez? Começou a organizar, né? Estava feliz da vida, né? E ainda teve apoio de pessoas que estavam ali do lado dele, né? Os conselheiros dele lá. E assim, e o sacerdote Benai, filho de Joiada, profeta Natã, Simei, ele guarda pessoal de Davi, se recusaram a apoiar Adonias. Então, não tinha cabimento aquela situação toda sem o pai saber. Então, os guardas profetas do Davi, né, os sacerdotes, os profetas, eles se recusaram, né, a apoiar essa ideia que não tinha fundamento, né, se promover, se titular rei, sem o pai apoiar, né? Então, eles não apoiaram, não teve o apoio deles. Adonias foi à pedra de Soelete, perto de Rongel, onde ofereceu sacrifícios de ovelha, bois e novilhos gordos. Convidou todos os seus irmãos e os outros filhos do rei Davi, todos os homens de Judá, oficiais do rei. Então estava querendo roubar o lugar do pai. Seria dele se o pai o abençoasse, se o pai concordasse e fizesse a festa e convocado todo mundo. Então tudo que é escondido, né, a gente vê que é errado. Escondido no sentido de coisas erradas, né? Então, aqui ele não tinha a bênção de Deus, né? Ele estava ali fazendo uma injustiça naquele momento ali, né? Porque tinham os irmãos dele, né? E tinha que ouvir da boca do pai dele quem o pai ia ungir. Então, ele estava agindo ali de má fé até para com os irmãos, né? E vem dizendo aqui também que Natã, ele foi falar com Betseba, a mãe de Salomão, né, que era a esposa do Davi, e perguntou: você está sabendo que Adonias, filho de Agite, se proclamou rei, e nosso senhor Davi nem sabe? Se deseja salvar a sua vida, o seu filho Salomão, siga o meu conselho, vá depressa ao rei e diga-lhe: o meu senhor rei não jurou a mim que meu filho Salomão, seu filho Salomão, certamente seria o próximo rei e se sentaria em seu trono? Então, por que Adonias se proclamou rei? Então, Natã procurou a Betseba e falou para ele: você está sabendo do ocorrido? O que o Adonias está fazendo? Ele está se proclamando rei e não avisou. Então ele falou: olha, o conselho que eu te dou, vá até o rei e explica o que está acontecendo. Se você deseja salvar a sua vida do seu filho, né, vai depressa convocar, falar com o rei essa situação, porque se você não for, né, provavelmente
vocês serão mortos se ele for proclamado rei, né? Então ela foi, né, ao encontro do Davi. Aqui está dizendo assim: e o rei Davi, já bastante idoso, estava em seu quarto, onde Abisar, que cuidava dele, Betseba, foi até lá e curvou-se diante do rei. Então Davi ele se chegou, né, onde o Davi estava sendo cuidado, se curvou perante ele, né, perante o rei, e o Davi perguntou o que ela queria. E perguntou ele, né? E ela respondeu: meu senhor jurou diante do Senhor, seu Deus, que Salomão, filho de sua serva, certamente seria o próximo rei, sentaria no seu trono. Mas agora, Adonias se proclamou rei, meu senhor rei nem sabe. Ele ofereceu muito sacrifício de boi. Então aí ela abriu o jogo, ó, tá? O seu filho, Adonias, tá querendo se proclamar rei, não falou com você e nem com Salomão. O profeta Natan, né, tá sabendo, mas não apoiou, não teve apoio dos profetas nem dos sacerdotes, né? Ele teve apoio das pessoas que estavam lá do lado dele, já ofereceu sacrifícios, já matou muitos animais, né? E ele está se achando já o próprio rei. E o Senhor tinha prometido para Salomão que seria o meu filho que seria rei. Se isso acontecesse, o seu filho Adonias, ele se proclamar rei, o filho dele, iria morrer quando o Davi não estiver mais em vida. Ela explicou isso para ele, né? E vem dizendo assim: agora, ó meu Senhor, Rei de todo Israel, espero que o Senhor anuncie quem sucederá no trono. Se o Senhor não tomar uma providência, meu filho Salomão e eu seremos tratados como criminosos quando meu senhor rei morrer. Enquanto ele ainda falava com o rei, chegou o profeta Natan. Então ela estava explicando toda a situação. Daqui a pouco Natan chegou lá também para avisar o rei, né? A Betseba, ela já tinha ido sobre a orientação do Natan, e depois, logo em seguida, ele também quis falar com o Davi. Até o Davi disse: olha, o Natan está aí, ele deseja ver o Senhor, ele quer conversar com o Senhor, né? Então, assim que ele se achegou, o profeta Natan, ele se curvou, né, no chão diante do rei e falou assim: meu senhor, o rei decidiu que Adonias será o próximo rei, né, e se sentará no seu trono. Ele foi perguntar para ver se tinha sucedido da boca dele, né, e ele de repente não estava sabendo. Então ele queria ouvir do Davi se Adonias tinha sido proclamado rei por ele, né? Ele vem dizendo assim: hoje ele ofereceu muito sacrifício de bois, novilho, gordo, ovelha, convidou todos os filhos do rei para a celebração. Também convidou o comandante do exército, sacerdote Abiatar. Então, comendo e bebendo, e gritando: viva o rei Adonias! Mas ele não convidou a mim, seu servo, nem os sacerdotes Zadok e nem Benaia, filho de Joiada, nem o seu servo Salomão. Meu senhor, o rei fez isso sem informar nenhum dos seus conselheiros que seria o próximo rei? Então, o Davi ficou assim, sem entender o porquê o filho tomou aquela atitude, porque ele agiu precipitadamente, né? Ou seja, ele providenciou a própria vergonha dele. Então, foi uma atitude precipitada, né? E uma atitude que não tinha a bênção de Deus e nem a do Pai. O que aconteceu? Aquilo tudo que ele fez foi em vão, né? As pessoas celebrando, a festa acontecendo, animais sendo sacrificados, estava tudo mil maravilha, né? Parecia que nada, que não estava esquecendo de nada, não pensou nem nas consequências, né? Ele providenciou toda essa festa para ele mesmo passar vergonha, né? Então,
o rei, vindo mais para frente, né, a gente lendo, ele foi tomando já começou a tomar as suas decisões e começou a colocar em prática, começou a dar ordem para executar já quem seria rei, né, quem assumiria o trono, né, então tudo foi se encaminhando, né, conforme Deus já tinha colocado no coração de Davi, né. Então ele voltou, ficou em pé diante dele. O rei repetiu seu juramento. Tão certo como vive o Senhor, que me livrou de todos os perigos, seu filho Salomão será o próximo rei, se sentará em meu trono hoje mesmo, como jurei a você diante do Senhor, seu Deus, o Deus de Israel. Então Betseba se curvou diante do rei, com o rosto no chão, e exclamou: que o rei Davi, meu Senhor, viva para sempre. Então aqui foi já sendo providenciado como seria, né, feita essa honra, né, e assim, né, as pessoas ficaram sem entender, né, porque estavam comemorando uma festa e a seguida tinha outra, né, uma festa, né, que não era de Deus, né, e uma festa que tinha a bênção de Deus, né. Então aonde tinha a presença de Deus, tinha a bênção de Deus. Então nós podemos aqui ver a diferença, né, da promessa de Deus, né, do que Deus tem para nós, né, que nós não devemos se titular e nem pegar a honra de quem a Deus escolheu e de quem é dado por direito, né, porque a honra seria dada pelo Pai, por Deus, né, que seria Salomão, e o pai o cumpriu o que Deus falou, abençoando o filho. Então, isso significa, né, que quem tem a bênção, quem tem a promessa, né, é as promessas, é a palavra de Deus que vai se cumprir, né. Poderia, né, ter ocorrido, né, de ele se assentar, mas imediatamente ia sair, porque a Bíblia diz que o homem não recebe coisa alguma se do céu não lhe for dado. Então, ele estava recebendo algo que não era de Deus, não tinha a bênção de Deus. Mas o Salomão estava recebendo o que vinha do Pai, e isso faz a diferença, né? Então, é Deus que escolhe, é Deus que nomeia, e é Ele que honra também. Isso significa que cada um deve ficar na posição qual foi chamado. Não é verdade? Respeitar o espaço das pessoas, respeitar o que Deus tem na vida da pessoa, não é verdade? Mas tem pessoas como Adonias, ele queria tirar a honra do irmão, ele queria pegar o que não era dele à força, né? Ou seja, de José foi pego, a túnica de José era à força, né? E sujaram e simularam toda uma história, toda uma situação, tudo ocorrido para dizer que ele morreu. Acabou a vida do seu filho Jacó. Aconteceu isso, né? E durante o tempo seu pai ficou sofrendo, achando que o seu filho tinha morrido, né? O quanto José sofreu com essa injustiça dos seus irmãos, né? E longe de seu pai. Não foi fácil, né? Mas Deus o sustentou, Deus cuidou de José. Então, quando as pessoas arrancam a túnica e acham que está prejudicando, que está atrapalhando os propósitos de Deus, na verdade está ajudando, está colaborando para que todas as coisas venham, está ajudando para que todas as coisas venham cooperar, está ajudando no processo,
né? Porque o processo de, de José era para ele viver. Tinha dor, sofrimento? Tinha, mas o que veio para mal estava tornando em bem na vida dele. O que nós estamos vendo aqui, que isso acontece no dia de hoje. Ah, está acontecendo com você? Ah, na vida de todo mundo acontece. Não estou pregando o que está acontecendo comigo. Estou pregando e anunciando essa palavra que Deus colocou no meu coração, né? Eu já tinha até pregado essa palavra aqui, mas Deus tocou para mim falar sobre ela. É uma palavra do coração de Deus para nós, porque assim como eu aprendo, né, ela está vindo para mim e vai para vocês. Vem do coração de Deus, passa por mim e vem para vocês. E assim somos abençoados. Isso mostra que nós, filhos de Deus, temos que ter o caráter de Deus. Ninguém consegue sustentar uma mentira, uma injustiça por muito tempo. O que estava sendo ocultado ali pelo Adonias não durou muito tempo. O que ficou em oculto, às escondidas, né? Aparentemente era um crime perfeito, o que fizeram com José, não durou muito tempo, porque a verdade, ela prevalece. Ela é ela que vai diante de nós nos justificando. Então, o que nós entendemos, né? Que Deus é justiça e nele não há injustiça. E nós podemos contemplar aqui que nós, os filhos de Deus, temos que estar guardando o nosso coração, para que não venhamos agir com injustiça com o nosso próximo, para que nós não venhamos largar a mão de Deus, não venhamos fazer igual Adonias, igual os irmãos de José. Porque o nosso coração estiver firmado, estiver enraizado em Deus, ele vai agir no temor a Deus, não vai agir com um olhar, né? Um olhar mau, invejoso. Não vai agir com esperteza, querer pegar nada de ninguém, porque ninguém pega nada de ninguém. Conforme é essa palavra, que o homem não recebe coisa alguma se do céu não for dado. Nós, filhos de Deus, devemos crer somente aquilo que Deus tem para nós, através da sua palavra e sua promessa. E nem se preocupar, porque o que há de vir, virá e não tardará. Não é preciso prejudicar, planejar, falar mal, né? Inventar toda uma história, arquitetar toda uma mentira contra os filhos de Deus, porque isso não prevalece. Né? Pode por um tempo, né, ter tomado toda a situação, por um tempo as pessoas acreditam, mas depois a verdade aparece. Aí fica igual a Adonias, né? Preparou a sua própria vergonha, né? Era mais fácil Adonias ter chego para o pai, ter falado com o pai, do que passar essa vergonha, essa encenação toda que fez, né? Isso mostra que quando temos o caráter de Cristo, né, nós vamos agir em justiça, não em injustiça. E isso agrada a Deus, né? Mas muitos de nós vamos muitas vezes se deparar com essa cena, com essa situação. De repente, esse caso aqui é uma outra história. De repente você está vivenciando essa história em outras áreas da sua vida. Não significa que isso está acontecendo na tua casa, com seu irmão, né, com sua parentela. Não, tem várias outras formas ao qual você está passando por luta, pelas adversidades, que as pessoas agem com esperteza, a pessoa age para prejudicar a nossa vida, achando que dos altos céus o nosso Deus não está vendo, não está contemplando, que você está sozinha, que você é boba e que do jeito que querem vai acontecer, né?
agindo com verdade, com justiça, né? Tendo o apoio, porque quem teve o apoio aqui era Adonias. Adonias tinha o apoio de quem estava ali com ele, mas não tinha o apoio do pai e daqueles que estavam ali, os sacerdotes, né? Os profetas, entre outros, não estava tendo apoio. Então, tudo que começa errado, termina errado. Não é verdade? Isso mostra que não tendo a bênção de Deus, não tendo a bênção de Deus, nunca vai para frente. Porque Deus sonda os corações, Deus conhece os corações, e é dele que devemos agradar, e é dele que devemos ouvir o sim, né? Porque nada forçado, né, prevalece muito tempo. Tentou se forçar aqui uma barra para ser rei, mas só que não foi, porque não foi de Deus. Esse titular, esse querer, né? Porque o chamado é de Deus, o propósito é de Deus. E o que prevalece são sempre os propósitos de Deus para os filhos de Deus. Não é verdade? A honra sempre vem de Deus. E aqui o homem queria a honra para ele. Nós não devemos querer nada daquilo que não é para nós, mas devemos querer aquilo que o céu tem para nós. Que as promessas de Deus está sobre a nossa vida. Devemos querer o que o céu tem para a nossa vida. Porque assim nós não deveremos nada a ninguém. Porque quem Deus chama, capacita, né? Ele trabalha, ele aperfeiçoa, ele modula do jeito, da maneira que ele quer. Não é verdade? Então entendemos que com os olhos, nossos olhos, nós vamos contemplar que, né? Vamos supor, Adonias podia olhar para o Salomão e pensar, ele não tem cara de rei, ele não vai sentar nesse trono, quem vai sentar sou eu. Então, ele imaginou, né? Mas não é desse jeito, né? A Bíblia também diz, né, do Davi, que ele foi ungido rei, não porque ele quis, mas porque Deus quis. Não é verdade? Ele estava lá cuidando das ovelhas. Os irmãos estavam com o pai. Samuel foi para lá sob a direção de Deus. O que aconteceu? Davi não estava entre os irmãos, estava lá fora, cuidando das ovelhas. Então ele ficou admirado com os irmãos de Davi. Então o que acontece? Os olhos dele aparentemente estavam achando que seria um daqueles filhos para ungir. Mas Deus logo falou, não é esse. Entendeu? Manda ver. Vai, pergunta se tem outro filho ali. Aí ele perguntou, tem mais alguém aí? O filho, tem um que está lá cuidando das ovelhas, né? Ele mandou chamar. Quando ele chegou, o Senhor confirmou. É esse que ninguém deu nada, esse que ninguém quer por perto. Porque todos estão aqui significa que não estava querendo Davi ali. Ele estava lá cuidando das ovelhas, né? Então, ele não era o escolhido ali naquele momento, pelos pais nem pelos irmãos, mas por Deus foi escolhido, né? E Deus ainda abençoou e ungiu na frente deles. Isso mostra que a capacidade, ela vem de Deus, que a sabedoria, ela vem de Deus, e Deus usa as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes, né? Aquelas que se acham, Deus quis mostrar que aqueles que não estão à vista, que não se acham, quis mostrar para essas que se acham, né? Grande, capacitada, que ele escolhe e capacita aquele que não é nada, aquele que ninguém dá nada, e naquele que não sabe
e faz ele ser, ensina para ser como ele quer, né? Tem pessoas que muitas vezes eles pegam um profissional que trabalha na área já fresco, não tem nenhuma experiência de trabalhar naquela função porque ainda não é formado, mas quando forma, no currículo dele ainda não tem a experiência, mas muitas vezes a empresa quer ele para modular do jeito que eles querem. Lá eles vão ensinar, né, na prática, né? Então lá ele vai pegando experiência, né? Deus é assim. Deus pega aquele que não tem e faz ter, porque tá vindo dele, o aprendizado tá vindo dele, como ele quer que venha a ser. Então isso mostra que nós não devemos passar à frente de Deus, não devemos, né, fazer nada sem consultar o Senhor. Recapitulando, que nós entendemos que não devemos passar à frente de pessoas de Deus e nem de Deus. Não é verdade? Por quê? Porque lá na frente se paga um preço, lá na frente, né, tudo vai vir à tona, né? À tona nesse sentido, algo que não foi com verdade, com a autorização de Deus, né? E aqui, sendo com a autorização de Deus, tudo foi fluindo, tudo foi acontecendo, né? E as bênçãos só foi sendo acrescentada na vida do filho dele, do servo dele. Não é verdade? Então, a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Deus quer acrescentar na minha e na sua vida. Amém? Então, se você já passou ou tem passado alguma injustiça, saiba que Deus é um justo juiz. Um abate e o outro ele exalta. Saiba que ninguém pode estar vendo todo o ocorrido da situação, da injustiça, mas Deus ele vê. Continue buscando o Senhor, continue confiando no Senhor. Eu iria pregar outra palavra aqui, lá no capítulo 8, mas Deus quis que eu lesse o capítulo 1, né? Deus mudou. E amém. Em tudo dai graças. Nós entendemos que Deus, ele trabalha na vida daqueles que têm um coração disposto a obedecer, de ter um coração voltado para as coisas de Deus, né? Quando Deus vê o que ele gostaria de ver, quando ele diz para os seus discípulos, né? Quando ele deu ali um exemplo das crianças que estavam vindo até ele, que ninguém vai entrar no reino de Deus se ela não se fazer como uma criança, né? Então, o que Deus espera de nós é um coração puro, um coração segundo dele, para ele operar, um coração que esteja inclinado para ele, que esteja unido a ele, né? Faz a diferença, né? Nós atraímos o Senhor, não é a nossa aparência, né? Mas sim é o nosso coração, é o que está por dentro, é que agrada ao Senhor, é o que faz a diferença, não é verdade? Então nós também temos que aprender a não julgar somente com os nossos olhos, né? Mas olhar para o lado espiritual, porque assim nós não vamos ser enganados, nós não vamos, a gente não vai ser enganado, né? E o inimigo não vai agir com força, né? Porque quando discernimos as coisas do Espírito, nós compreendemos o que está por detrás, discernimos o bem e o mal, entre o certo e o errado,
Isso faz a diferença e com isso vamos se desviando do mal. Quando nós estamos com o coração sensível à voz de Deus, estamos com o coração, estamos andando em espírito, isso faz toda a diferença. Deus vai falando, se revelando ao nosso coração, nós vamos compreendendo, nós vamos vedando, nós vamos trabalhando naquele momento, para não dar aquilo que o diabo quer, em nome de Jesus. Então, o que nós entendemos e compreendemos aqui, recapitulando, né, que não devemos se titular, porque nós não somos nada sem o Senhor. Se o que temos, o que somos, foi Ele que deu, foi Ele que permitiu. Amém? E aqui, ele se titulando aqui como rei, para reivindicar o trono, né? A gente não deve querer nada aquilo que não é nosso. Se for nosso, vem a confirmação de Deus no coração de pessoas, né? E assim a bênção nos alcança. Por quê? Foi confirmado no coração do profeta, do homem de Deus, né? Foi tocado em pessoas que não estavam naquele convívio da família de Davi. Deus precisou falar com Samuel, Samuel veio e levou a mensagem, o recado de Deus e abençoou, né? Isso acontece. O que isso significa? Que a bênção veio, que o irmão de Salomão só adiantou as bênçãos que aconteceria já na vida do Salomão, né? Então, até algo que parecia que estava sendo favorecido, mas na verdade estava sendo estava trazendo benefício para adiantar a honra, a bênção de Salomão. Então, quem acha que está correndo atrás, que está sendo tudo rápido para prejudicar, fazer o mal para o próximo, na verdade não, está fazendo bem, né? Porque ninguém passa Deus para trás, ninguém acha que vai frustrar os planos de Deus, que não frustra, né? Ele por si se frustra porque acha que está frustrando os planos de Deus na vida da pessoa, mas na verdade está lutando contra Deus, que tem planos e propósito na vida do Salomão. Então Deus falou, epa, ninguém vai frustrar meu plano, ninguém vai impedir quem eu já escolhi. E quem foi envergonhado foi o inimigo, né? Em outras palavras, né? Não. Então, que Deus venha abençoar vocês, que vocês fiquem com essa palavra. O Senhor honra aqueles que honram a Ele, que buscam a Ele. Amém? Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa suas curtidas. Assista o vídeo até o final, em nome de Jesus. Eu vou ficando aqui, em nome de Jesus. Fica na paz. Tchau, tchau.